Olá, olá, acadêmico, seja muito bem-vindo novamente a este canal TCC Bem Feito. Para quem está chegando aqui que ainda não me conhece, eu sou a professora Socorro Melo e hoje eu estou aqui para fazer umas atualizações, exatamente. No último mês de agosto, a ABNT 2018, ela passou por uma alteração, foi emitida uma errata, não é? Na qual houve a divulgação de alguns itens que foram alterados. Porém, nessa atualização que foi, nessa errata que foi publicado lá no mês de agosto, 26 de agosto de 2020, notou-se que a própria errata tinha alguns erros, alguns equívocos. E aí, em virtude disso, emitiu-se agora no último dia 24 de setembro, agora de 2020, foi emitida a errata 2. Exatamente. E é justamente por conta disso que eu estou aqui hoje. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as alterações que foram identificadas e que foram feitas essas alterações, essas modificações para nós, professores orientadores e conteudistas, e também, claro, logicamente, para você, acadêmico, que é tão cobrado pelos professores orientadores e pelas instituições que produzem, que desenvolvam os seus projetos e também os seus TCCs dentro da normativa da ABNT. Então, se esse é o seu caso, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar detalhadamente as alterações pelas quais a ABNT passou, ok? Então, vamos lá visualizar quais foram esses itens. O primeiro ponto acadêmico que a gente deve observar é que as alterações que aconteceram na ABNT 2018 fazem referência, versam, discutem justamente sobre o processo, sobre o modo como nós, professores orientadores e também vocês, acadêmicos, como é que nós referenciamos diferentes materiais, diferentes fontes de pesquisa dentro dos nossos trabalhos. Ok? E aí é importante observar o fato de que muitos professores orientadores ainda estão utilizando, solicitando dos seus orientandos que utilize ainda a versão anterior à de 2018. Então, a gente já está na segunda errata da versão de 2018 e ainda temos orientadores solicitando versões bem anteriores a essa. Então, você que é acadêmico, fique atento, fique atualizado, porque isso repercute diretamente no seu processo avaliativo, visto que no momento da sua defesa, da sua apresentação do TCC, muitos professores avaliadores, eles se apegam, eles se atentam apenas ou na grande maioria das vezes, a forma, muitas vezes esquecendo o teor, muitas vezes esquecendo o conteúdo, e visto que muitas vezes nem os professores orientadores e avaliadores não estão atualizados. Então, eu, enquanto professor orientador e conteudista, essa é a minha função aqui nesse canal e também no TCC Bem Feito, desenvolver os trabalhos e o processo de orientação e ensino dentro do que a normativa pede, mas também deixando essas informações sempre o mais obviamente claro, esclarecendo, tirando as dúvidas e pontuando o que se deve considerar em cada trabalho, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês as alterações que a NBR 6023, que faz menção ao processo de referenciamento, vou mostrar para vocês detalhadamente quais foram os itens que foram alterados, ok? Então, vamos lá? Esses primeiros slides fazem referência à errata 1, que foi aquela errata que eu disse no início da minha fala. Foi aquela errata que foi emitida ainda no início lá em meados de agosto de 2020, não é? E aí essa errata, ela vai fazer referência justamente nessa primeira alteração, ela vai fazer referência justamente à questão dos artigos, a referências, não é? Modo como referenciar autores e elementos
essenciais e elementos complementares. E aí aqui, essa errata, esse item aqui vai fazer referência, a primeira modificação é justamente a forma como nós referenciamos o nome do autor e o nome do entrevistador. Então, o primeiro item que foi alterado é justamente com relação aos elementos complementares. Eu quero que vocês observem justamente pelo fato de que nesse item aqui, o que está em azul são os itens que foram desconsiderados, ok? Então, tudo que está aqui em azul nesse quadradinho, a gente coloca para que vocês visualizem como estava anteriormente e abaixo tem o modo correto, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês observem é que inicialmente, nesse quadradinho aqui em azul, a ABNT ela tinha colocado como sendo elemento complementar a questão do entrevistado. No caso, não apenas o entrevistado, mas nesse caso aqui, em específico, o autor. Então, logo se nota o equívoco. Então, nesse item aqui, foi corrigido justamente demonstrando quem é o autor e quem foram os entrevistadores. Vale destacar também que aqui a gente está fazendo menção àquelas referências que versam sobre em materiais de artigos, são materiais de publicações em periódicos. Então, note que esse aqui é um exemplo de um periódico. Então, percebam que nesse item aqui, os elementos complementares são os entrevistadores, como a gente logo percebe aqui no itemzinho abaixo, porque inicialmente nós temos a figura do autor, quem foi o autor desse material, não é? Ou seja, como obter o sucesso na era do código aberto. Foi um material produzido, discutido, analisado e publicado por Michek Becker. Becker é a autora desse material. Então, é importante que, por ela ser a autora, que ela venha como sendo a referência principal. Enquanto que Lene Mendonça e Robert Bolton, é importante que eles apareçam como elementos complementares, como a gente bem observa aqui, ó, os entrevistadores. Aqui, ó, os entrevistadores. E os entrevistadores são elementos complementares, ou seja, foram os sujeitos que deram publicidade, que referenciaram, que entrevistaram, que divulgaram o material produzido por Michek Becker, mas o autor é Becker, e aí desse modo é importante que ela venha como sendo a referência principal, ok? Então, esse foi o primeiro item que foi alterado na ABNT 2020, errata 1, ok? O próximo item também que foi alterado, que passou por um processo de alteração, foi justamente os itens que fazem referência a documentos iconográficos. E aí, nesse item aqui, a gente vai ter como destaque a questão de que eles trocaram o que eles consideraram como sendo elemento principal, como sendo elemento essencial, substituindo justamente por elementos complementares, visto que aqui no exemplo, nesse quadradinho azul, mais uma vez foi o que foi substituído, então era o que estava antes. Então, anteriormente nós tínhamos toda a referência como sendo um elemento essencial. E aí nesse momento vocês devem estar se perguntando, Socorro, mas o que é esse elemento essencial? O que são esses elementos essenciais? E aí eu digo a vocês, nós temos que nos atentar a qual item o documento está fazendo referência. Eles estão se referindo aos elementos e documentos de referência iconográficos, ou seja, materiais de referência que a gente está levando em consideração as imagens, que a gente está levando em consideração por exemplo, um cartaz, por exemplo, um lettering, por exemplo, uma figura, uma fotografia, um slide. Isso são elementos iconográficos. E aí, em virtude disso, nós temos que nos atentar ao que é essencial nessa produção e o que é complementar. E aí, foi justamente nesse item que houve essa alteração, porque anteriormente entendia-se que todo
todas as características, que todas as informações que fizessem referência a um produto, a um material que você estava citando, que todo ele era considerado como essencial. No entanto, a própria normativa, ela apresenta para a gente que não, que todo material ele vai ter elementos essenciais, fundamentais, principais, indispensáveis, e tem elementos também dentro desse mesmo processo que são considerados como elementos complementares, que é justamente isso que nós vamos ver. Lembrando que o que a ABNT considera como sendo elemento essencial em um processo de referenciamento. Então, a gente já sabe, o autor, o título, o local em que esse documento foi publicado. Então, isso são elementos fundamentais. Os outros elementos são considerados como elementos complementares, como é o caso da aplicação que nós temos aqui, que foi justamente o que foi alterado. Observe, no essencial era todo o material, toda a referência, ou seja, nós tínhamos aqui que a teleconferência Rede Sesc Senac, ponto 2010, comportamento do consumidor, Rio de Janeiro, não é? Senac DN 2010, ponto, cartaz, ponto. Ou seja, todo esse exemplo, ele era tido como sendo um elemento essencial. E aí, ao analisar a normativa, percebeu-se que não, que o item, o finalzinho dessa referência, quando a gente tem a especificação, quando a gente tem a caracterização e a quantificação, então a gente percebe que isso aqui é uma informação complementar, ou seja, um cartaz. Nessa referência, o elemento cartaz, ele é considerado como sendo um elemento complementar a essa informação, a essa referência, porque o que é importante, o que é de extrema relevância nessa referência é o título do material que está sendo divulgado, a data em que ele foi divulgado e o título e a cidade e o ano. O que vem depois disso, ou seja, a quantidade de cartazes que foi divulgado, é um elemento, é uma característica, é uma especificação a mais. Se não tiver, não vai invalidar a citação, ok? O referenciamento. O segundo exemplo, ainda nessa mesma perspectiva, vai justamente de encontro com o exemplo 3 que nós temos aqui apresentado para vocês. Nesse item aqui, também foi trocou-se todo o final da referência, onde tinha os elementos de especificação, por elementos complementares. Vamos já demonstrar isso. Quais são esses elementos? Observe. O item que está sendo referenciado é esse aqui. O que acreditar em relação à maconha? São Paulo, Seravi, 1985, ponto, 22 transparências, ponto, color, ponto, vírgula, 25 por 20 centímetros. Esse quantitativo de especificação, ou seja, eu disse que são 22 transparências, ou seja, eu disse que são 22, que a cor é transparente e a dimensão é de 25 por 20 centímetros. Isso são elementos complementares, como vocês bem podem observar aqui, eu até deixo em uma tonalidade diferente da original, ou seja, essas especificações, elas são complementares. A minha referência principal é até 1985, ou seja, o que acreditar em relação à maconha, ponto, São Paulo, 2 pontos, Serave, vírgula, 1985. Essa é a minha referência principal. O que vem depois disso, ou seja, a quantidade de transparências que fazem referência a esse material, mais a dimensão de tamanho, isso é um complemento que eu posso ou não utilizar, ok? O outro elemento, vamos verificar qual foi a alteração. O próximo elemento de alteração que a ABNT apresenta para a gente é um referenciamento de acréscimo de informação. E aqui, nesse caso, é muito importante que você fique atento, acadêmico, e você também, professor, orientador e conteudista,
Justamente pelo fato de que nós estamos fazendo menção a documentos que são de acesso exclusivo em meio eletrônico, em meio digital. E aí, justamente em virtude disso, é que houve a necessidade de apontar esse acréscimo de informação, ok? Então, perceba, mais uma vez, o exemplozinho apresentado para vocês aqui no quadradinho azul vai demonstrar para a gente a necessidade de um complemento. E aí, esse acréscimo de informação aparece logo aqui abaixo, onde nós temos o exemplo que Apple OS X é Captain, versão 10.11.6, tá certo? Cupertino, Apple C 2017. Isso aqui é a referência inicial. No entanto, os documentos de acesso em meio exclusivamente digital, eles precisam ser especificados. E você deve estar se perguntando, tá, Socorro, especificado como? É quando você vai inserir as informações que te direcionam para esse material. Exemplo, Apple OS X Captain, versão 10.11.6, entre colchete nós vamos ter Cupertino, que é o tipo, uma caracterização, uma especificação, Apple, que é a marca, que é vírgula, C 2017. Você diz onde é que você encontrou esse material, porque aqui a gente está fazendo referência a, por exemplo, a softwares, a gente está fazendo referência a podcast, a gente está fazendo referência a filme, a vídeos, tá certo? Então, é importante que a gente possa perceber e direcionar o nosso leitor aonde ele vai encontrar. E aí, o acréscimo da informação vai ser justamente ao tipo de material no qual eu encontrei essa informação. E aí, no caso, o acréscimo é justamente quando eu indico que esse material, eu tive acesso a esse material através de um CD. Então, aí eu especifico através de um CD-ROM, como está bem apresentado aqui para vocês. Então, entenda, acadêmico, todas essas referências, todo esse processo de referenciamento que é muito cobrado para vocês, na verdade, é uma perspectiva de que as informações elas fiquem mais fluidas, para que no momento da leitura, principalmente no momento da leitura, o meu leitor, mas principalmente o meu avaliador, ele possa encontrar, ele possa ter acesso às mesmas fontes que eu tive, para deixar bem claro, para deixar transparente o meu processo de construção do conhecimento e o meu processo de construção e desenvolvimento da pesquisa. Então, quando a gente segue essas normativas de direcionamento detalhado, o passo a passo, então não fica dúvida, principalmente para o seu avaliador, sobre quais fontes, em que locais você desenvolveu você encontrou e você desenvolveu, em quais bases você desenvolveu a sua pesquisa. Por isso é tão importante que a gente consiga fazer esses referenciamentos do modo adequado, do modo justo, do modo correto de acordo com a norma que a nossa instituição segue. No caso do Brasil, a maioria das instituições segue a ABNT, então é por isso que a gente fala muito mais da ABNT, porque é a normativa dos trabalhos acadêmicos do nosso país, ok? Uma outra modificação, uma outra alteração que também foi feita na ABNT 2018, 2018 barra, agora errata 2021, né, a errata 1 de 2020, foi justamente aquela que faz referência aos eventos científicos. E aqui a gente está fazendo relação, está fazendo referência, mencionando os eventos como seminários, congressos, simpósios, palestras, enfim, todos os eventos acadêmicos que a gente encontra, que a gente participa. E aí é importante que a gente possa perceber que nessa retificação foi feito o acréscimo do elemento no, porque antes não tinha, tá? Antes ele solicitava ele dizia que as obras resultantes de eventos como seminários, congressos, simpósios, entre outros, elas deveriam ser apresentadas, ou seja, pelo nome do evento
ok? Toda escrita por extenso, todo em letra maiúscula, seguido do número em que ele ocorreu, não é? Caso houvesse, o ano e o local de realização desse evento e no idioma, porque agora com a errata foi inserido e no idioma, ou seja, se eu estou participando de um evento que foi produzido, que foi realizado no Brasil, então ele vai ser escrito, vai ser referenciado no português, português do Brasil. Agora, se eu estou participando de um evento, se eu estou participando de um evento que ocorreu em Lisboa, por exemplo, então eu vou referenciar no idioma em que ele aconteceu, ou seja, em português de Portugal. Se eu estou participando de um evento em que o idioma utilizado foi o inglês, então eu vou referenciar do modo como ele foi produzido, organizado, ok? E aí, vamos inclusive apresentar aqui o exemplo, aqui em rosa, justamente para lembrar do Outubro Rosa, vai reforçar a importância de fazer o autoexame. Então, aqui em destaque para a gente, para nós acadêmicos, e também professor, orientador e conteudista. Então, vamos observar aqui, se ele pede que a gente insira nessa ordem, então, eventos, seminários, palestras, congressos, simpósios, eles vão aparecer pelo nome do evento, ou seja, a primeira coisa é que ele seja apresentado pelo nome do evento. Então, a gente colocou aqui, Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação. Lembrando que ele veio todo por extenso, o nome do evento ele apareceu todo em maiúsculo e por extenso. Outra coisa que ele pede também é a questão do número. Então, aqui nós temos a ocorrência da numeração, ou seja, é o número 10. Foi o congresso de número 10, ok? Justamente seguido do ano em que esse evento aconteceu. Tá certo aqui, ó, 1979, vírgula. Seguido dessa data, desse ano, nós vamos ter o quê? A ocorrência do local. Isso foi em Curitiba. E aí faço o ponto e aí vem mais uma vez vem os elementos complementares. Quem são os elementos complementares? São justamente onde é que esse material ele está publicado. E aí eu vou apresentar que são nos anais do evento. Anais do evento, e aí eu coloco tenho a opção, conforme a norma, eu tenho a opção de reduzir, de suprimir todos os autores, os responsáveis, organizadores desses anais do evento, e aí eu posso apenas colocar anais, e aí coloco entre colchetes os 3 pontinhos de reticências, faço o ponto, coloco mais uma vez a cidade no qual esse evento aconteceu, reforço que foi um trabalho da Associação de Biblioteconomia do Paraná, ponto 1979, ponto 3, ver. Nesse caso, é porque veio em 3 volumes. Os anais, eles foram publicados em 3 volumes, ok? Então, perceba que eles estão todos aqui. Se você observar, se você ler toda a informação, você percebe que o exemplo, ele deixa bem claro, de modo muito, muito específico, cada um desses itens. Então, foi isso que foi alterado, foi a questão de apresentar aqui a questão do no, porque até então a gente só tinha idioma, e na verdade é no idioma, porque pode ser em português, inglês, espanhol, francês, enfim, no idioma no qual você participou daquele evento, no qual aquele evento aconteceu, ok? E a próxima alteração, essa também ela já vai fazer menção justamente à questão da abreviação. E aqui a abreviação teve uma alteração, uma correção, porque na versão de 2018, a abreviação do mês março, ela vinha desse modo, apenas como MR. E aí houve-se a alteração justamente para colocar na versão como a gente escreve a abreviação, como é aceita, que é justamente MAR. Então, essa foi a alteração, tá certo? Houve essa correção na abreviação do mês de março, ok? Foi essa a substituição.
E agora nós vamos verificar a ocorrência da errata de número 2. Na verdade, e aqui vale uma observação, a errata de número 2 foi para corrigir a errata de número 1, porque quando a errata de número 1 foi publicada, nós, professores, orientadores e conteudistas, nós percebemos, nós da comunidade acadêmica científica, que faz uso com muita frequência dessa normativa, nós percebemos que houve alguns equívocos, e aí esses equívocos eu atribuo a questão de uma digitação rápida, e aí, em virtude disso, pode ser que esses equívocos tenham ocorrido. Mas o fato é que ocorreram e o fato também é que já foi corrigido. E é justamente isso que eu vou demonstrar para vocês, ok? Então, acadêmico, a errata de número 2, ela faz uma correção da errata número 1, da publicação de número 1, e essa correção eu vou mostrar para vocês a forma como ela foi apresentada inicialmente na publicação original da ABNT de 2018. Vou apresentar como ela foi colocada na errata de número 1 e, logicamente, por último, eu vou apresentar quais são as alterações que estão em vigência a partir da publicação em 24 de setembro de 2020, na sua errata de número 2. Ok? Então, acompanhe aqui comigo. Um outro ponto muito importante que deve ser observado na organização, no referenciamento desses materiais sonoros que estão publicados em meio eletrônico é justamente a forma como esses sujeitos, tanto o nome da entrevistada quanto o nome dos entrevistadores, eles vão aparecer de modo cursivo, escrito de forma cursiva. Notem, vou mudar aqui a cor. Eles aparecem de forma cursiva. Então, perceba que aqui, ó, Luciana Marta da Silveira, a entrevistada, o nome dela apareceu escrito normalmente, não foi a entrada, a apresentação, o referenciamento do nome da entrevistada não acontece pelo seu sobrenome, mas pelo seu nome escrito na íntegra. Faz-se o ponto e em seguida coloca-se quem foram os entrevistadores, reforçando mais uma vez que utiliza-se a expressão entrevistador, justamente para diferenciar o papel de cada um desses sujeitos, ok? Porque a gente deve entender que a pessoa entrevistada é aquela que vai descrever, que vai relatar, que vai falar um pouco sobre aquela obra, enquanto que o entrevistador, ele quer saber um pouco mais sobre aquela obra, e ele quer saber um pouco mais justamente questionando, perguntando, indagando, pesquisando para com a entrevistada, ok? Então, é importante que a gente perceba isso. É importante também notar que, tanto, como eu já disse, tanto a pessoa entrevistada quanto os entrevistadores, os seus nomes irão aparecer de modo cursivo, separado aqui, ó, perceba que aqui houve uma separação entre o Ivan Mizanzuki e o Rafael Ancara, houve a separação por uma vírgula, notem, observem, seguido do Marcos, aqui, Rafael Ancara e o aditivo do Marcos Becara. Então, aqui, ó, nós temos elementos diferentes, ok? Isso aqui já estava posto, não é? Já estava posto na normativa de 2018, que foi publicado em 2018, que foi essa aqui, ó. Essa aqui é a ABNT de 2018, ok? Essa parte aqui, essa parte de baixo é justamente a errata 1 e a errata 2. A errata 1 são esses elementos que foram destacados, deram destaque principal para a figura da entrevistada, vindo antes da figura do entrevistador, seguido dos elementos que a gente deve observar mais uma vez e reforçar sempre a questão da separação dos elementos, ou seja, eles separaram os autores, no caso aqui, os entrevistadores, foram 3 entrevistadores,
o nome desses entrevistadores foi separado por vírgula e um conectivo de adição, porém, o ponto-chave de modificação dessa errata de número 1 para a errata de número 2 é o que está aqui em destaque nessa tonalidade em rosa neon, justamente pelo fato de que nesta tonalidade o que houve aqui, o que está marcado é justamente a expressão S.L, entre colchetes, dois pontos. A normativa, a errata de número 1, essa expressão aqui agora em rosa, ela veio diferente. Ela veio como sendo, ela não teve esse fator de diferenciação. Por isso, houve-se essa correção agora na errata de número 2, porque esse item ele tem que estar em itálico, como agora ele está corretamente, ok? Esse item está agora correto. E vamos agora para o próximo elemento que foi modificado também na errata de número 2, ok? Na errata de número 2, os elementos que foram observados, e aqui eu inclusive trago a apresentação de como ela foi colocada na publicação de 2018, seguida pela errata de número 1 e, por último, a errata de número 2. Então, aqui, esse item aqui é 2018, 2018, aqui é errata 1, esse aqui é errata 1, e esse aqui, gente, esse último aqui é a errata 2, que eu vou já explicar para vocês o que aconteceu a publicação desse documento, ok? Então, inicialmente, nós tínhamos, vale mais uma vez entender que aqui modos e aqui documentos, aqui informações, essa normativa está mencionando. Essa errata aqui, ela foi alterada porque a gente está observando os elementos complementares, mas principalmente elementos de notas, ou seja, o que são elementos de notas em uma norma, em uma normalização? São aqueles elementos que a gente considera como sendo uma informação a mais. Ou seja, eu tenho os elementos principais, eu tenho os elementos complementares, mas eu quero tecer uma informação a mais no final dessa referência. Então, por isso, cria-se os elementos de notas. E é isso que está acontecendo. Nesse primeiro quadradinho em azul, como vocês já observaram pela imagem, foi a publicação de 2018. Onde a gente tem justamente a informação de que aqui esses elementos a gente deve considerar justamente a quais elementos nós estamos dando destaque. Nesse caso aqui, a gente está falando de elementos de notas que fazem menção ao evento, à apresentação de um evento. E aqui, nesse caso, a gente está dando destaque para a numeração, para a numeração em que esse evento ocorreu. Note que esse referenciamento desse material ele vai vir pelo nome do autor, seguido do título dessa obra, não é? Seguido pela data, pela especificação, ou seja, é um trabalho, e que esse trabalho aqui a gente diz que ele foi apresentado no 13º, era no 13º Congresso, era assim que a norma em 2018 pedia. Quando a gente vem para a errata de número 1 de 2020, vou acrescentar aqui, isso aqui é 2020. Quando a gente vem para a errata 1 de 2020, quais são os elementos que a gente já observa, elementos de correção? A gente vai ter a entrada, ou seja, a apresentação ainda desse material pelo título e pela apresentação dos sujeitos, do autor dessa obra, não é? Como é mais de um sujeito, então o que se colocou? Colocou-se a expressão, aqui vou até marcar a expressão et auer, não é? E aí aqui é onde reside já um ponto de incoerência na errata de número 1, porque esta expressão malagrino
w.et hour. A expressão et hour é uma expressão que ela é uma expressão em língua estrangeira, então ela deveria vir na tipografia, na diferenciação tipográfica de itálico, e ela deveria vir separado. Perceba que lá na escrita original, em 2018, ela vinha itálico e em separado, enquanto que agora, na errata 1, houve esse equívoco, então ela ficou junto e ela não teve a diferenciação de itálico. Por isso, houve-se a necessidade de uma nova correção, tá certo? Então, note também que nessa alteração aqui, não foi apenas na errata de número 1, não foi apenas esse item que foi alterado, mas também a questão da numeração. Veja que agora nós temos a entrada deve ser pelo nome do autor, seguido do título, seguido da data de publicação, a especificação do trabalho, o tipo de trabalho, qual é esse tipo, se é um congresso, se é um seminário, seguido da sua numeração. Só que a sua numeração agora ela vem em ordem arábica, ela aparece de numeral, ela não vem mais como em ordem decimal, como a gente viu anteriormente. No 13º, não, ela vem pelo número. Foi o congresso de número 13, como a gente bem pode observar aqui, ó. Congresso de número 13, ok? Isso aqui foi o que foi inserido na errata de número 1. E agora, vamos ver o que se alterou, o que mudou dessa errata 1 para a errata de número 2. Então, tudo que mudou, eu já marquei aqui para vocês, como vocês bem podem observar. Reforçando mais uma vez, a entrada dessas notas, ela vai aparecer pelo nome do autor da obra. Nesse caso aqui, a gente apresenta o autor da obra. Notem que agora a errata de número 2 fez a correção da errata número 1, colocando a expressão et hour em separado e na tipografia itálico, seguido do título da obra. Esse título da obra, ele tem um destaque de vir em negrito, ele vem seguido da data de publicação. Percebam que ele continua com a especificação, ou seja, com o detalhamento do tipo de trabalho. Então, trabalho apresentado, aí ele diz ao congresso, e aí, após dizer ao tipo de trabalho, como ele apresenta aqui, ao congresso, não é? Apresentado ao Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, vírgula, aí aqui vem a diferenciação, porque agora ele apresenta justamente o número desse congresso em forma arábica, ao congresso 13, e aí faz o ponto seguido de uma vírgula. Note isso. Não é ponto e vírgula, é ponto seguido de vírgula. Coloca-se mais uma vez a data, ou seja, o ano em que esse trabalho ele foi apresentado, seguido do lugar onde esse trabalho também foi publicado. Então, essas foram as alterações que ocorreram na errata 1, que ocorreram na ABNT de 2018, seguido, houve-se a alteração na errata de número 1 de 2020, porém essa errata 1 de 2020 teve equívocos e que foi consertada, foi alterada e agora apresenta-se a errata de número 2, justamente para corrigir essa errata de número 1, ok? Nesse item acadêmico eu mostro a vocês as referências que eu utilizei para fazer essa aula para vocês, fazer essa atualização para vocês. Tá certo? Então, aqui eu apresento a vocês a referência da ABNT 2018, seguido da ABNT da mesma normativa, só que a sua errata 2020, errata 2020, errata 1, 2020, e também reforçando a errata de número 2. Então, essas são as alterações que foram visualizadas pela ABNT, a qual fez as observações, as alterações e também fez a divulgação para a comunidade acadêmica como um todo.
tá certo? Se esse vídeo foi importante, se esse vídeo contribuiu para o seu processo de formação e desenvolvimento de ensino e pesquisa, então eu te peço que você possa compartilhar com outras pessoas que precisam. Se você é um acadêmico e tem interesse em saber um pouco mais sobre nós do TCC Bem Feito, então pode nos acompanhar nas redes sociais, no @TCC Bem Feito, ou então no @Prof. Socorro Melo, ou até mesmo no nosso site TCC Bem Feito, no qual nós oferecemos ensino, serviços acadêmicos, né? Ensino através de cursos, orientação e oficinas, bem como também serviços através da produção, organização de material didático e de pesquisa. Ok? Então, até mais.